Dissertação, dissertação, dissertação. Quando você ouve isso, te dá um frio na barriga? Então, vamos comigo agora para você não errar mais. Primeiro ponto, quando nós temos provas de concurso ou Enem, vestibulares, provas de forma geral de processos seletivos, em que você tenha redação ou discursiva, que são nomes diferentes, mas basicamente é a mesma coisa, geralmente você vai ter a cobrança de textos dissertativos, ou seja, a temida dissertação. É temida por quê? Porque as pessoas não sabem como organizar o texto e não é nada absurdo. É você entender a dinâmica de um texto dissertativo. Primeiro ponto que você vai entender é o seguinte: nós temos duas formas de fazer uma dissertação. Ou você faz uma dissertação meramente expositiva, que na expositiva você traz informações, conceitos, fatos, dados, sem dar ponto de vista, sem mostrar opinião alguma. Já na dissertação argumentativa, você faz o quê? Você vai ainda falar sobre, vai trazer, por exemplo, dados, conceitos, mas tem que ter um posicionamento, um ponto de vista, uma reflexão, algo que promova a ideia da argumentação mesmo, de você refletir sobre um assunto, de você discutir algo, você buscar entender o porquê de um problema, tentar discutir formas de amenizar isso. Então você vai ter um texto mais argumentativo. O que acontece? O texto expositivo, ele também pode vir, além de cobrar, por exemplo, assuntos atuais, também pode trabalhar com a ideia do texto mais técnico. Então, por exemplo, quando você tem um edital que vai ser cobrado uma discursiva com base em conhecimentos específicos do cargo, quer dizer que você vai ter um texto que vai trabalhar com uma questão mais teórica, conhecimento sobre as matérias específicas. Pode aparecer um estudo de caso em que você tem uma situação hipotética e pergunta sobre aquela situação, mas não importa como venha, se a banca quer que você faça um texto dissertativo ou um texto ou uma discursiva, precisa estar organizado em parágrafos, tem que ter a ideia da coesão e da conexão. Falando especificamente em texto argumentativo, o que é que eu tenho que ter no texto para que ele tenha cara de texto argumentativo? Por exemplo, vamos te dar um exemplo bem básico. Quando você tem que usar óculos, né? Ó, eu uso óculos, tá? Tô com os óculos aqui, perfeito. Basicamente, para que os óculos sejam óculos, tem que ter a armação, a estrutura, as lentes, né? Que é para isso que você usa óculos, tá? Mas posso ter muitos modelos? Claro, ó, os meus óculos têm um formato, tem uma cor, você pode ter óculos que são diferentes, sem essa armação, sem cor nenhuma, coloridos, grandes, redondos, quadrados, não importa. Mas basicamente ele tem algo que mostra isso aqui, eu sei que são óculos, não é uma melancia, sei lá, você consegue definir isso bem. Então, para que você tenha um texto argumentativo e ele tenha cara de texto argumentativo, tem que ter a abordagem, como você fala sobre o assunto. Então não é somente falar sobre o assunto, mas é como você traz essa informação. Então, como organizar isso? Já no primeiro parágrafo, você precisa marcar seu ponto de vista. Eu tenho que ter ali uma argumentação escancarada. Vamos supor que você tem uma pergunta assim, uma proposta de redação. Você tem que falar assim: a tecnologia une ou afasta as pessoas? É uma pergunta. Então, na introdução, você já tem que mostrar. Você pode estabelecer o ponto de vista que você quiser. Eu posso falar: realmente a tecnologia ela une as pessoas. Ponto. Não, a tecnologia afasta. Você quer falar os dois lados. A tecnologia tanto une quanto afasta as pessoas. Não importa o que você queira defender, desde que você estabeleça uma frase que mostre isso já na introdução. Aí pense assim, vamos supor que você tenha colocado assim, que a tecnologia ela tanto une quanto afasta as pessoas. Você colocou uma frase no primeiro parágrafo. Então eu preciso agora, nos parágrafos que se seguem, por que eu disse que a tecnologia tanto une quanto afasta? Com que base eu usei? Que base, que exemplo, que situação concreta? Como que eu segui essa conclusão? Então alguma coisa tem que ter motivado isso. Aí qual é o seu trabalho? Você faz uma introdução que você tem que ter uma frase clara, que mostre um posicionamento bem enfático, e na sequência, argumentos que falem assim: por que é que eu disse isso? Por que eu tenho esse ponto de vista? Então veja aqui, para que um texto argumentativo tenha cara de texto argumentativo, eu preciso fazer uma abordagem em relação à linguagem.
como eu vou expor as minhas informações. E tem que ter sempre um cunho de reflexão, de mostrar com o posicionamento. Aí, para fechar a ideia, tenho que dar uma solução sempre? Depende do edital, depende do comando, depende do assunto. Então você pode propor uma solução ou não. Só uma dica, hein? Se propuser uma solução, pense que tem que mostrar o quê, mas só o que não adianta. Eu tenho que mostrar o que vai fazer, como, por quê, como vai desenvolver isso, quando. Eu tenho que ter mais informações. Só o que não resolve de nada. Então essa é uma parte importante. Segundo ponto essencial para você conseguir fazer um bom texto. Você precisa entender que argumentar não é apenas falar que você é a favor ou contra. Por exemplo, vamos supor que você tenha como tema a violência contra crianças. Como é que você vai se posicionar a favor ou contra? Né? Você vai, sou a favor. Não, né? Sem lógica. Então você vai ter que ser contra. Não adianta você falar que você é contra, isso não é posicionamento. Vai ter que estabelecer então o quê? Para que se consiga combater a violência contra menores, é necessário que haja medidas, por exemplo, responsabilizem tanto o Estado quanto a família. Então você faz uma frase enfática acerca disso. Então pense, para a gente fechar, uma dissertação, ela pode ser expositiva ou argumentativa. Na expositiva você só fala sobre, traz conceitos, informações, dados, citações, beleza, fechou. Para ser argumentativa tem que ter ponto de vista, reflexão, questionamento, algo que mostre que você está traçando uma linha de raciocínio acerca daquela temática. Sempre assim, aí não tem erro.